Oi, oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Gente, já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e vamos pro vídeo. Então, gente, hoje eu tô aqui para falar um pouco a respeito de sororidade feminina, né? Será que existe mesmo essa tal de sororidade feminina? Gente, uma coisa que eu já observei, né, é que tem muitas mulheres que às vezes ela não é afim de um rapaz, de um homem, né? E aí, quando ela percebe que outra mulher está afim, ela começa a querer ficar afim desse homem também. E muitos homens, infelizmente, né, têm essa dificuldade de entender que rola entre as mulheres essa tal da competição feminina. Então tem homem que começa a dar trela quando uma mulher é dada em cima porque não consegue se ligar nessa tal de competição. E quando a gente que é mulher vai explicar para o homem essa dinâmica, né, tem muitos homens que acham que a gente tá exagerando, que na verdade a mulher se interessou por ele porque ele é incrível e tudo mais. E a gente tá tirando o mérito dele de ter chamado a atenção, né? Porque os homens eles são muito levados por ego, isso a gente já sabe, né? Mas essa é a mais pura verdade, gente. A mulher, quando ela tá se relacionando com o homem, muita gente fica se perguntando o que foi que ela viu nele. Inclusive, amigas ou conhecidas, se elas não tiverem caráter, elas podem deixar que a curiosidade delas façam com que elas comecem a se aproximar desse homem para tentar descobrir o porquê que ela está com ele, né? Então, tem mulheres que ficam pensando, ele não é bonito, ou ele não é rico, ou ele não é isso, ele não é aquilo. Então, o que será que fez com que ela permanecesse com ele? Então, muitas se aproximam com esse intuito, né? E os homens, como são levados pelo ego, eles começam a pensar, tô arrasando com as mulheres, né? Só que não é bem assim, gente. Existe essa tal da competição feminina. É tanto que muitos homens usam truques para se aproximarem de mulheres, que é usar uma aliança. Tem homem que não é comprometido, é solteiro, mas usa aliança no dedo, porque sabe que a aliança chama a atenção das mulheres. Então essa é a maior prova de que nem todo homem é inocente nessa questão, tá? Tem muito homem que já sabe dessa competição feminina e usa isso a seu favor para conquistar alguém, né? Tanto para arrumar um namorado ou simplesmente para ficar pegando as meninas aí, porque sabe que as mulheres, elas buscam sempre essa questão da validação social. Quando o homem é solteiro, a mulher ela não sabe quais atributos dele e pensa assim, se ele tá solteiro é porque ninguém quis. Às vezes nem sempre, né, gente? Às vezes o homem ele tá solteiro porque ele simplesmente quer estar solteiro, ele não quer estar num relacionamento. Mas quem vê, né, a mulher que vê, deduz que ele tá solteiro porque nenhuma mulher quis ele. Ou seja, ele não foi aprovado socialmente. Então, por que eu vou investir num homem que nenhuma mulher quis? Então, por que eu vou, né, conhecer um homem que eu sei que tá aí jogado, digamos assim, né? Eu sei que é exagerado aqui o que eu tô falando, né? Para alguns homens pode soar exagerado, mas quem é mulher sabe que o que eu tô falando aqui é a verdade. Então, por mais que uma mulher muitas vezes seja um ser curioso, né, de tentar saber o porquê que alguém está se relacionando com outra pessoa, se ela tiver caráter, ela não vai dar em cima, ela não vai ficar no pé do cara e tudo mais, porque ela sabe que ela fazendo isso, ela tá estragando um relacionamento. E uma mulher de caráter, ela não quer estragar o relacionamento de ninguém, ela quer viver o relacionamento dela numa boa. Se ela é solteira, ela quer encontrar um homem também solteiro, para que ela possa construir um relacionamento. Então, ela não quer estar no meio ali de ninguém, não quer fazer parte de nenhum triângulo amoroso. Mas mulheres que já têm um caráter mais duvidoso, né, não vai fazer questão de respeitar relacionamento nenhum. Ela simplesmente vai entrar no relacionamento e acabou. E isso já aconteceu comigo uma vez. Eu estava num relacionamento, né, com a menina, inclusive ela era comprometida também. Porém, eu percebia que ela ficava sempre de brincadeirinha com meu namorado na época, né, que é meu ex-namorado. Sempre ficava de brincadeirinha e isso começou a me irritar muito, muito. E eu sempre colocava limite, dizendo a ele, olha, eu não quero esse tipo de brincadeirinha, esse tipo de coisa, porque, pra quem não sabe, essas brincadeirinhas de zoação, de briguinha e tudo mais, é a forma do homem flertar. E quem tá dizendo isso não sou eu. Eu acompanho um influencer chamado Robert Rezende. E tem um vídeo dele falando sobre isso, que a forma do homem flertar com a mulher é brincando com ela de forma de briguinha, de zoação, coisa mais. Então, não é exagero da minha parte, né? Então eu comecei a colocar limite, eu dizia, olha, eu não quero que você se aproxime dela e fique essas brincadeirinhas. Tipo, conversar com ela, ser educado, tudo mais. Tá certo. Porém, essa questão de vocês ficarem de brincadeirinha, de coisinha e tudo mais, não tá dando certo. Eu espero que você pare com isso. Resumindo, gente, ele achou que eu tava brincando, não parou, a gente terminou o relacionamento. Gente, sério, só foi a gente terminar o relacionamento que essa menina parou de infernizar. Parou de ficar no pé dele. Na época ela tava no mesmo ambiente que a gente, ela se mudou, entendeu? Começou a focar totalmente no relacionamento que ela tava e tudo mais. Resumindo, ela só apareceu pra infernizar. Só apareceu pra gerar brigas, discussões e problemas. E depois que ela parece que percebeu que conseguiu o que queria, que a gente terminou o relacionamento, ela se distanciou dele. E aí ele começou a ficar no meu pé, né? Depois que a gente terminou, começou a ficar no meu pé. E eu já não quis mais, porque eu pensei, se ele não tem postura, né, com ela, podia ser ela ou qualquer outra pessoa, gente. Então, assim, eu não tenho nada contra ela em específico.
Eu tinha tudo contra a postura dele, porque eu já tinha dito a ele que eu não queria. E assim, embora ela tenha me irritado também, por causa da postura dela de não respeitar o relacionamento, ela não respeitou nem o dela, que ela era comprometida, nem o meu, mas eu sei que quem me devia alguma coisa era ele. E sempre, gente, que vocês estiverem num relacionamento, você tem que cobrar a postura da pessoa que está com você. Porque com as pessoas de fora, a gente não tem que esperar respeito e consideração. Se vier, ótimo. Mas quem tem um compromisso com você é a pessoa que está com você. Então a gente não tem que esperar que o mundo lá fora tenha compreensão, tenha respeito por nós, pelo nosso relacionamento, porque nem todo mundo vai ter. E se você ficar esperando, né, tendo expectativa de que as pessoas respeitem o seu relacionamento, você vai se frustrar. Porque, gente, uma hora ou outra vai acontecer de alguém querer afetar o seu relacionamento, de alguém querer disputar com você. Isso é uma coisa que acontece no universo feminino e às vezes não tem pra onde você fugir, sabe? De você receber críticas no seu relacionamento de pessoas invejosas. Isso vai acontecer uma hora ou outra. Então, a postura que você tem que pedir, né, e falar é a respeito do seu parceiro, sabe? Então, eu falei várias vezes, na verdade não devia nem pedir, né? Porque eu acho que a partir do momento que você entra no relacionamento, você já sabe como você tem que agir, né? E é o básico, assim, é o mínimo você receber respeito dentro do seu relacionamento. Se você tá num relacionamento e você não recebe respeito, sabe que você não tá recebendo o mínimo dentro desse relacionamento. Então, toda pessoa que está dentro de um relacionamento precisa entender. Se eu escolhi, por livre e espontânea vontade, estar dentro de um relacionamento, eu tenho que honrar com o meu compromisso. Você tem um compromisso com aquela pessoa que você escolheu e você precisa honrar isso. Então, gente, a respeito desse negócio de sororidade, né? Existem mulheres que têm sororidade feminina? Sim, existe, né? Eu mesmo sou uma delas. Eu sou o tipo de pessoa que eu não ficaria dentro de um relacionamento que uma pessoa tivesse comprometida. Se eu fosse solteira, eu não me envolveria como comprometido, porque eu não ia querer estragar um relacionamento, tentar acabar com algo que Deus abençoou, né? Principalmente uma família. Tem família aí com filhos e tudo mais, e tem mulheres que não pensam nisso, não pensam no impacto que vai causar na vida dos filhos se entrar. Não quer saber de nada, né, gente? A gente quer simplesmente egoísta, né? Não tá nem aí pra nada, não se importa de nenhuma forma com os impactos que vai deixar se metendo na vida do outro, né? E aí acaba o quê? Arranjando problemas pra si. Porque sempre que você só pensa no seu próprio umbigo, em algum momento vai dar ruim. Em algum momento você vai ser prejudicado ou prejudicada por pensar dessa forma. Então, gente, essa questão da sororidade feminina, tem algumas pessoas, né, algumas mulheres que elas têm sororidade feminina? Tem. Porque são mulheres que entendem que tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, se eu plantar empatia, respeito pelas pessoas, eu vou colher isso também. Por mais que às vezes você plante isso por alguém, você não receba daquela pessoa, mas a vida, gente. Pode ter certeza, a vida vai entregar exatamente aquilo que você emanar. Então, muito cuidado com aquilo que você tem semeado na vida das pessoas. Cuidado, preste atenção como você tem andado na sua vida. Você tem feito bem para as pessoas ou tem feito mal? Porque à medida daquilo que você está entregando, você vai receber. E quem está dizendo isso, na verdade, nem sou eu, é a própria Bíblia Sagrada. A Bíblia diz, aquilo que o homem semear, isso ele ceifará, né? Depende aí das tradições bíblicas, mas aí diz que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Resumindo, é isso, sabe? Então a gente precisa ter muito cuidado. E tem uma frase também que eu não sei quem foi que citou, que diz assim: se você não gosta do que você recebe, observe aquilo que você está omitindo. Então, tudo é uma questão de transmissão. Se eu dou algo para alguém, eu tenho que esperar aquilo em troca, entende? Não ter expectativa de receber aquilo em troca, mas saber que em algum momento a gente vai receber aquilo, entendeu? Porque a vida, ela é justa. Se dizer a vida não é justa, é sim, tá? Pode ter certeza. Se você vê alguém semeando uma coisa ruim e essa pessoa não tem ceifado, em algum momento ela vai ceifar o que ela plantou, tá? Se não for nessa terra, vai ser na eternidade. Eu acredito muito nisso, porque eu acredito que Deus é justo, sim. Porque se não fosse assim, eu estaria dizendo que Deus não é justo, que Deus não observa as coisas, entendeu? E assim, Deus ele nos dá o livre-arbítrio, mas isso não significa que ele não vai aplicar a justiça. Porque tem muita gente que diz assim, mas no mundo tem acontecido tantas coisas ruins e eu não vejo quem é ruim pagando. Pois eu já vi, gente. Não sei vocês, mas eu já vi. Eu já vi muita gente que plantou coisa ruim pagando. Eu já vi que demorou. Pode acontecer até de a pessoa demorar. Mas certamente as pessoas vão pagar. Vocês estão vendo aí esses homens aí que praticam feminicídio, um exemplo. Eles pensam que estão sempre impunes, né? Mas chega um momento que ou eles são lixados pela população, ou eles são pegos na cadeia por outros homens que fazem o pior com eles, entendeu? Ou eles mesmos acabam tendo na própria vida porque eles não vão aguentar a pressão de ter pessoas no pé deles e pessoas que podem fazer algum mal a eles. Então, sim, isso é uma forma de receber a sua colheita pelo que você tem plantado. Então, uma hora ou outra, tudo aquilo de mal que você faz, você vai receber.
Então, se você não quiser receber coisas ruins, não plante coisas ruins. Então, a respeito de sororidade, esse foi o vídeo de hoje, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e um beijo.